Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um blazer reutilizando pernas de calça. Foi uma sugestão da seguidora Ângela Crespo. Ela me enviou uma mensagem pelo Instagram pedindo para eu fazer um blazer reutilizando pernas de calça jeans, mas eu fiz com pernas de calça social. Se vocês gostarem, clique em gostei, se inscreva aqui no canal e deixe seu comentário, quero saber o que você achou. Então bora assistir a aula para poder aprender. Para fazer o blazer, eu reutilizei as pernas dessa calça. Eu cortei bem rente ao gancho. Tem que descosturar as duas pernas, mas vocês vão descosturar dos dois lados. A parte de trás é sempre mais larga do que a frente. Vocês vão juntar os dois lados das costas da perna. Então, você junta o lado que está mais reto da perna da calça, com uma costura reta. Essa vai ser o lado das costas do blazer. Você vai pegar um casaco que você tenha, ou até mesmo um blazer se você tiver, para poder tirar o molde. Vai dobrar no sentido das costas e vai cortar contornando. Contornei essa parte da gola, deixei uma margem de 1 centímetro no ombro, contornei a cava também deixando 1 centímetro de margem de costura. Na lateral, eu aumentei 1 centímetro e da cintura para baixo eu fui abrindo um pouco, porque essa camisa jeans ela é um pouco apertada do meu quadril. Acertei na parte de baixo e com o corte das costas você vai posicionar por cima de uma das pernas, que vai ser a frente do blazer, e vai cortar na lateral, a cava, o ombro, e aí na frente só vai cortar um biquinho, porque a parte da frente da perna da calça é menor. Na cava, você vai diminuindo 1 centímetro do meio para as pontas. No início e no final da cava, você não vai tirar, você vai cortando, matando. Você começa cortando bem na pontinha, sem tirar muito aí na ponta. Igualei o corte, porque tá torto, tá mais aberto embaixo. Eu posicionei a fita lá no ombro, até aqui na outra ponta, deixei mais ou menos reto e cortei para igualar. Também cortei aí na barra o que estava torto. Então, a partir desse corte de um lado da frente, você vai cortar o outro lado da frente. Verifique se tá direito com direito. E a partir daí você corta. Você vai tirar 1 centímetro do ombro, porque tem uma diferença do ombro da frente e das costas. Aí você vai pegar as costas e posicionar ombro com ombro, frente e costas. E costurar com uma margem de 1 centímetro. E depois fazer um acabamento em zigue-zague ou em overlock. Para fazer as mangas, eu vou usar as pernas de uma outra calça. Você vai alinhar aí costura com costura e trazer para o meio. A costura que ficaria nas laterais, você vai jogar uma por cima da outra. Posicionar a manga da roupa que você está usando, né, para tirar o molde. Jogar para dentro essa parte da cava e contornar com uma margem de 1 centímetro a cava. E depois também na lateral da manga, deixando uma margem de 1 centímetro. Já aproveitei esse acabamento que tem na barra da calça, então eu não vou fazer acabamento. E para cortar a outra manga, é só fazer a mesma coisa. Você vai alinhar as costuras, jogar para o meio e posicionar a outra manga por cima e cortar. Você vai abrir essa parte da blusa jogando à frente, desse jeito, e posicionar a manga. Vai costurar direito com direito. Você pode usar um alfinete para ficar mais fácil na hora de costurar. Passar uma costura reta com a margem de 1 centímetro e fazer um acabamento em zigue-zague ou em overlock.
A manga já costurada, você vai alinhar a manga e juntar a frente e as costas. Começar a costurar do punho, costura toda a manga até aí no final. Você vai fazer isso dos dois lados. Vai costurar a manga de um lado, depois a do outro e vai fechar as duas laterais do blazer. Costura reta com uma margem de 1 centímetro e depois acabamento em zigue-zague ou em overlock. Como essa frente do blazer ficou menor, eu vou fazer um acabamento que vai ficar tipo uma gola. Eu vou medir toda essa frente, passar por cima na gola até a outra ponta e cortei uma faixa com 12 centímetros, mais essa medida, mas corta sobrando. Vou dobrar e costurar, juntar de um lado, passar aí por cima na gola, em toda a volta até a outra ponta, ó, e passar uma costura reta com a margem de 1 centímetro em toda essa volta. Faz um acabamento também em zigue-zague. Você vai pegar, jogar para trás e vai passar uma costura reta aí por cima com uma margem de 1 centímetro toda a volta, de maneira que fique bem fixado na peça. Passa em toda a volta. Quando chegar no final, você vai cortar o excesso que ficou. Na barra do blazer, eu passei uma costura em zigue-zague e depois dobrei com um pouquinho mais que 1 centímetro. E passei uma costura reta bem nessa ponta onde foi feito o acabamento em zigue-zague. Você também pode fazer 2 dobras de 1 centímetro e costurar, mas eu preferi fazer assim. Para o blazer ficar mais justo no corpo, nessa costura de trás eu fiz uma pence. Aí eu peguei um pouco aí de cima e fui cavando uns 2 centímetros mais ou menos. É uma pence. Você começa por cima, bem rente à costura que já tem, e vai abrindo até o meio. É tipo como se fosse um sorriso. No meio vai ficar com 1,5 centímetro a 2 centímetros. Você usa o alfinete e coloca no corpo para ver se ficou legal. Depois você passa a costura. E a mesma coisa você vai fazer do meio para lateral. Eu peguei aí mais ou menos no meio. Eu fiz uma medida de 1 palmo. Você vai fazer uma pence mais ou menos de 1,5 centímetro dos dois lados. A mesma coisa do meio das costas. Você vai começando a costura fininho, vai abrindo até o meio, depois você vai fechando até a outra ponta. É isso vocês têm que fazer no corpo de vocês para ver como é que fica. Eu fui alfinetando e depois passei a costura reta. A mesma coisa eu fiz na frente dos dois lados, um pouco abaixo da altura do seio. Só que na frente eu fiz com 12 centímetros dos dois lados. Vocês também podem afinar um pouco mais na lateral, se for necessário. Também faz uma costura reta dos dois lados na frente. Depois que você costurar todas as peças, você passa com ferro para alinhar todo o tecido para ficar tudo certinho no lugar. Para dar um detalhe a mais, eu quis colocar um bolso falso. Eu cortei com 12 de largura por 10 centímetros de altura, dobrei, costurei nas laterais com um ponto reto, desvirei. E nessa ponta que tá aberta, eu fiz uma costura em zigue-zague. Depois passei uma costura desse lado, embaixo, e na outra lateral, bem na pontinha.
E desse lado que tem a costura em zigue-zague, eu dobrei 1 centímetro e costurei bem no final da pence, mais ou menos distribuindo no meio dessa lateral da frente. Faz isso dos dois lados com um ponto reto. Só costurar bem na ponta. Esse é o resultado final do blazer. Eu tentei fazer de uma forma bem simples, de fácil entendimento para quem está iniciando aí na costura. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!